Há uma grande perspectiva popular em relação à possibilidade do governo Lula tomar um mínimo de juízo depois da enxurrada de índices de impopularidade, de índices de desaprovação, de índices negativos das pesquisas Bloomberg e Atlas, divulgadas nos últimos dias, né, de março. Aliás, feitas nos últimos dias de março e divulgadas nos primeiros dias de abril. Eu sei que o 1º de abril é tradicionalmente o dia da mentira, mas essas pesquisas trazem verdade. Eu sei que o deputado Lindenberg Farias fez um discurso, líder do governo na Câmara, fez um discurso falando dos dados positivos do governo, e esses dados são inquestionáveis, só que eles não alteram em nada a questão da popularidade e da impopularidade. A questão da popularidade e da impopularidade está exatamente na completa falta de conhecimento que os deputados do PT, os ministros, 39 ministros do desgoverno Lula e Centrão, têm da realidade brasileira. Não têm o menor conhecimento do que é que realmente comove o povo. O que comove o povo é a inflação real, não a inflação manipulada pelo IBGE. Né? O IBGE manipula a inflação, mas todo mundo vai no supermercado e vê que o IBGE mente. Então, é preciso que o deputado Farias, o ministro Pimenta e o próprio Lula, quem sabe até a dona Janja, né, consultem uma reportagem muito interessante publicada pelo Antagonista nesta quinta-feira, mostrando o que há por trás dessa queda de popularidade do Lula. Na verdade, não a visão fantasiosa que o governo, o PT e seus aliados têm. Né? Em primeiro lugar, é bom que se diga que esses dados de desemprego, que são muito positivos, né? O desemprego diminuindo, são contestados pela realidade, porque eu compro pão e quando eu vou à padaria, eu encontro brasileiros cada vez em número maior dormindo na calçada, o que mostra que o emprego não está assim tão bombástico como está nesses anúncios do governo. O que é que o Antagonista fez? O Antagonista pegou as duas pesquisas e foi em dados que são pouco divulgados pelos jornais, pelas emissoras de TV. Né? Por exemplo, o Genial Quest publicou uma pesquisa segundo a qual somente 31% dos entrevistados de 27 a 31 de março constataram melhoria nas condições que esses índices oficiais dão do desemprego e da inflação, principalmente. Né? Os números são chocantes. 50% dizem não, 50% apoiam não os dados do governo, mas apoiam a impopularidade em alta, segundo as pesquisas do governo. 31% de aprovação, 50% de reprovação e 13% não sabe bem, 6% não, 3% não sabe bem e 13% não tem opinião a dizer. Meus amigos, isso é muito grave. Isso é muito grave porque afeta principalmente as medidas que o Lula está tomando, que não tem nada a ver com a realidade. Eu já falei ontem, mas não custa nada repetir, que a realidade é que o Lula traiu a parcela bem reduzida do eleitorado que lhe deu a vitória sobre o Bolsonaro em 2022, né? Com posse no governo em 2023. Ele prometeu que faria um governo para todos, não está fazendo, ele está fazendo um governo para o PT, para a esquerda e para o Centrão. O Centrão fica com as verbas do tal do orçamento público,
orçamento secreto, porque todo orçamento tem que ser público. Todo orçamento tem que ser público, não. E eles fazem emendas do relator e o orçamento é secreto e o Supremo Tribunal Federal senta em cima e fica ali mexendo sem realizar nada, porque isso é claramente inconstitucional e eles não descobrem. Então, o que é que o antagonista fez? Foi lá atrás para ver o seguinte: que efeito real pode ter tido a substituição do deputado petista Paulo Pimenta pelo marqueteiro Citônio Palmeira, lá da Bahia. Zero, não houve nada. A SECOM não apita coisa nenhuma. E as providências da SECOM são simplesmente absurdas. A pesquisa não indaga isso, porque essa campanha foi lançada depois das pesquisas, mas o governo, Citônio Pimentel, lançou uma pesquisa, acredite se quiser, cujo slogan é "Tô com Lula". Ô, seu Citônio, muitos anos de Antônio Carlos Magalhães e de Jacques Wagner, parece que se meteram nos seus cerebelos e não te dá uma questão clara que hoje o problema não é quem está com Lula. Quem está com Lula está diminuindo. O problema é Lula estar com quem. Então a verdadeira campanha seria mentirosa, mas primeiro com um erro grave de português, né? O "tô" é uma diminuição popular da gíria, né? De estou. Tá, tudo bem, estou com Lula. Mas não, a questão não é essa. A questão é que não adianta apoiar o Lula. Se apoiar o Lula significa que o Lula não precisa fazer nenhuma modificação, e se não fizer nenhuma modificação nos próximos 2 anos, perde a eleição. É simples assim. É o que mostra, por exemplo, o Felipe Nunes, técnico da Quest, na reportagem do antagonista. O certo seria, já que vai errar no português, Lula está com nós, né? Lula está conosco. Lula está com a gente, digamos, para ser mais elegante. O problema é que é uma mentira grave, porque não dá. O Lula prometeu governar para todos e governa para o PT. Fez um ministério absurdo que gasta fortuna, de 39 membros, o maior de todos os tempos. E a solução que nós estamos vendo é essa. Nesses dados que o antagonista reproduz, né, tanto do Atlas Intel quanto do Bloomberg, há uma certa credulidade, eu diria melhor, em relação a medidas que o governo tomou, que eu duvido muito que tenham qualquer efeito. Essas medidas de diminuir os impostos sobre produtos alimentícios que têm preços altos no supermercado. Primeiro que seria dar uma solução parcial de um problema grave. O problema da inflação é um problema monumental. O Plano Real foi a grande conquista que o PT desmoralizou, chamando de estelionato eleitoral, e agora ajudou o Bolsonaro a destruir a Lava Jato, ou foi ajudado pelo Bolsonaro a destruir a Lava Jato para livrar os seus militantes condenados pela Operação Lava Jato, e agora está aí se sustentando em sonhos e miragens. Isso aí é sonho e miragem. Meus amigos, a questão toda é a seguinte: é preciso que o Lula tome consciência de que ele foi eleito por um motivo. Não é que todos os eleitores dele votaram para que ele fizesse um governo diferente do que ele está. Tudo bem, não é. Tem muito militante petista e que sempre defendeu e que sempre defenderá. A questão toda é que isso está tendo um efeito, né? O fato dele governar apenas para poucos, para os militantes, para os amiguinhos, para a Janja, né? Mais precisamente, isso aí produz um efeito deletério que dificilmente se resolverá com papo furado, né? Não vai ser com "tô com Lula", talvez o pior slogan publicitário que um político já não planejou, porque quem planeja é o marqueteiro, né? Aliás, o marqueteiro, como um dia desse não, hoje eu fiz um comentário e chamei de marqueteiro, né? Marqueteiro, porque isso não é marqueteiro, é um tiro desse, isso é um tiro, né? Mas eu quero dizer o seguinte: o problema não foi esse marqueteiro,
não foi no problema fulcral, não foi a essência está errada no slogan. Lula, estou com Lula. Quem é que está com Lula diante disso? Se diz que não tem mais inflação, se diz que não tem mais desemprego, e as pessoas estão dormindo na calçada, e os supermercados aumentam todo dia os preços dos alimentos, e as pessoas estão ainda passando fome no Brasil. Passando fome e não tendo onde dormir. Então, meus amigos, eu quero deixar claro que o dedo não foi posto na ferida. E a reportagem única do antagonista demonstra isso com dados das pesquisas que foram publicadas nos jornais, com os números de maior apelo popular. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé.